Surpresa seria se o Flamengo tivesse perdido. O drama em torno de uma possível eliminação do Flamengo apenas existia para alimentar com um pouco mais de emoção um grupo que se encaminhava para a classificação do rubro-negro, enquanto o Central de Córdoba e a LDU se matariam na última rodada numa verdadeira final na primeira fase. Desde o empate na Argentina, a tensão só existia de fato por estarmos falando de futebol. Mas para quem me perguntava nos comentários, eu logo dizia que o Flamengo classificaria. Ainda não aconteceu, porque falta a vitória contra o Táchira, que inclusive pode até trazer a primeira colocação do grupo. Mas pintavam um drama também, porque virou moda nesse momento atual da temporada duvidar do trabalho de um treinador que não deu motivos para que duvidassem. Tudo que o Felipe Luiz fez até aqui, ao meu ver, apenas fortalece a teoria de que o técnico rubro-negro merece ser respeitado. Mas assim como eu afirmei na última partida do Flamengo, existe uma perseguição pela perfeição que apenas pode prejudicar o trabalho, o time, os jogadores e por fim o próprio torcedor, porque ela nunca virá. Todos sabíamos que o Flamengo precisava vencer nessa noite. Isso era um fato, mas também sabíamos o quão superior o time brasileiro era em comparação à LDU. Outra vez, apesar de ter jogado um pouco melhor, a atuação de Michael não foi das melhores e o Felipe insistiu na sua escalação. Mas ao invés de alguns torcedores buscarem entender os motivos e as causas, alguns insistem em dizer apenas que não presta. Chega, precisa buscar o Jorge Jesus, quando tudo é processo. Mas nessa mesma noite, o craque do time também não fez uma grande partida. Por que a escolha do treinador não é questionada nesse sentido? Porque a resposta do jogador sempre é importante também. Só que para ele responder, ele precisa ter confiança. E Felipe nessa noite, ex-jogador como é, resolveu sustentar o seu sistema defensivo e apostar num trio de ataque que precisava dessa confiança nesse momento atual da temporada. Até porque o treinador não tem tantas opções por ali para poder trabalhar daqui para frente. Há poucos jogos, as críticas pra cima do Cebolinha eram do mesmo tom, e talvez até em cima do Juninho também. Pedro demanda cautela nesse momento, ele tá voltando de uma lesão gravíssima. Felipe confia no seu trabalho coletivo e o Flamengo engoliu a LDU com o suficiente, onde alguns torcedores o julgam por escalar o Michael, mas não o elogiam por ter colocado Luiz Araújo, por exemplo, que foi o craque da partida. A construção das jogadas, enquanto a Arrascaeta não fez uma partida boa, Gerson assumiu a responsabilidade meio a críticas que vinha recebendo também. O trabalho mais difícil para um treinador é saber administrar um elenco como esse, porque não basta você pensar na ideia de jogo e pôr o time para jogar. Existe uma centena de camadas que formam o todo de uma equipe de futebol e ninguém conhece o vestiário como o Felipe. Em absolutamente nenhum momento o Flamengo sofreu nessa noite. Irá buscar a vaga com tranquilidade na última rodada e ao mesmo tempo ele trabalhou com peças que precisavam de confiança, enquanto segurava o seu principal centroavante para o clássico do próximo final de semana que com toda certeza todo mundo irá querer ganhar, inclusive você, torcedor. Eu posso até prever as palavras de Felipe na coletiva dizendo que o Michael e o Luiz Araújo foram importantíssimos, porque o trabalho do treinador é feito nesses detalhes também. O futebol é feito dessa forma. O problema é que tem muito torcedor que se acostumou de um jeito equivocado nos últimos anos apenas com as vitórias e acaba sofrendo com os processos. Se o trabalho não fosse bom, o coletivo do Flamengo não dominaria a LDU com tanta facilidade num jogo que para muitos era uma final. Mas como eu falei, eu nunca enxerguei dessa forma, porque a linha traçada com o trabalho parece muito clara nesse momento e o rubro-negro nunca esteve perto de uma eliminação nessas últimas duas rodadas, apesar de se tratar de futebol e tudo ser possível dentro de campo.